Assim sendo, segundo o IBGE, atualmente mais de 80% da população no país vive em áreas urbanas, e desse total populacional, 28% concentra-se na região sudeste, mais especificamente em São Paulo, e Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. A região sudeste é, portanto, a que mais concentra a população. Cerca de 92% dessa vivem em áreas urbanas, e isso se deve aos inúmeros fatores atrativos, como a presença de indústrias e a consequente oferta de emprego. A região centro-oeste vem em segundo lugar, com cerca de 88,8% da população vivendo em zonas urbanas. A região sul concentra-se aproximadamente 92% dos habitantes das cidades. Nas regiões norte e nordeste apresentam as menores taxas de urbanização. Projeções da ONU apontam que no ano de 2050 a população urbana brasileira pode chegar a 93,6%, o que corresponde a aproximadamente 237 milhões de habitantes, vivendo nas cidades em todo o país. O processo de urbanização, além de ocorrer de forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se de forma desordenada, apontando então a falta de planejamento. Isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental. Alguns deles: favelização, falta de planejamento e de políticas públicas faz com que muitas pessoas, ao dirigirem-se às cidades e não encontrar locais para abrigarem-se, ocupem em áreas terrenas, muitas vezes em áreas de risco. A favelização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há também maior produção de lixo. O aumento no número de habitantes nas grandes cidades fez com que houvesse a maior produção de lixo, que por vezes é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo é depositado em locais incorretos e de céu aberto. A questão da poluição pode ter diversas naturezas. As grandes cidades concentram, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóveis, que diariamente emitem diversos gases poluentes à atmosfera, causando poluição do ar. A poluição sonora e visual também é um grande problema vivido nos centros urbanos, comprometendo o bem-estar da população. A violência, processos como a marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para o aumento da violência. O inchaço das cidades, associado à incapacidade de abrigar toda a população em condições insalubres de moradia, e a falta de políticas públicas que atendam a essa parcela da população, tem como consequência direta o aumento da criminalidade. Inundações. O processo de urbanização está atrelado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo, associado à impermeabilização do solo, asfaltamento das cidades e o mau planejamento prejudicam o escoamento das águas, provocando inundações.
Um estudo elaborado por pesquisadores canadenses aponta que as cidades mais populosas do mundo deixarão de configurar-se no topo do ranking em 2100, dando lugar a cidades localizadas no continente africano. A nova lista, projetada com base nos estudos dos pesquisadores, aponta que Lagos, na Nigéria, alcançará o primeiro lugar com aproximadamente 88 milhões de habitantes. Kinshasa, no Congo, com 83 milhões de habitantes. Em segundo lugar, Dar es Salaam, na Tanzânia, com 73 milhões de habitantes. Em terceiro lugar. Em quarto lugar, Mumbai, na Índia, com 67 milhões de habitantes. Em quinto, outra cidade indiana, Nova Delhi, com 57 milhões de habitantes. A previsão aponta que São Paulo cairá para a 44ª posição. Resumindo, o processo de urbanização refere-se ao crescimento das cidades em virtude do aumento populacional. O aumento da população nas grandes cidades está associado ao êxodo rural, ou seja, ao fato de a população deixar a zona rural para dirigir-se aos centros urbanos. O processo de urbanização ocorre segundo fatores atrativos, como a industrialização, e fatores repulsivos, como a modernização do campo. Atualmente, mais da metade da população mundial vive na zona urbana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 80% da população brasileira vive nos centros urbanos.